Fala galera, eu trouxe esse artigo muito pertinente para você que trabalha com modernização, migração, dados, analytics, inteligência artificial generativa, inteligência artificial, machine learning, toda essa parte de TI relacionada a dados, modernização. Por quê? Esse anúncio aqui, ó, essa granja na Alemanha ainda usa o Windows 95 para classificar 40 mil ovos por dia. Interessante essa chamada, né? E o que o dono fala, por que ele usa isso? Por causa da estabilidade e o alto custo na hora de trocar todo o seu parque tecnológico. E faz muito sentido, e agora a gente vai discorrer por que faz muito sentido. Vamos ver algumas coisas sobre o artigo aqui que ele fala. No ritmo do mercado, 2025, ó, que inteligência artificial, computação em nuvem, já ditam o ritmo do mercado. O sistema foi lançado há 30 anos, o velho e confiável Windows 95, se muitas empresas é apenas uma peça de museu. Tá, primeiro ponto aqui que a gente vai entrar. Porque não é viável, Marcos, como especialista em dados e analytics e computação em nuvem também, porque não é viável para esse negócio fazer essa modernização ou uma migração. Primeiro, a gente tem que estar focado no negócio. O negócio está funcionando, tá dando lucro pro dono. No caso, não tem um contexto aqui que fale que ele quer crescer para fazer parte de outras granjas, que vai ter que ter um sistema todo integrado. Então ele tem o próprio negócio dele, a própria granja, e não dá contexto que precisa crescer, precisa modernizar. Então, modernizar tecnologia só porque é tecnológico não compensa. Isso aí vai ser custo, não vai ser investimento, vai ser despesa. Ele não vai estar investindo, porque ele não tem um objetivo maior. O objetivo dele é continuar classificando 40 mil ovos por dia. Segundo ponto, o sistema é antigo, o sistema é obsoleto. Muito provavelmente esse sistema com Windows 95 não tem contato com a internet. Então, ele é um ambiente hermético, ele é fechado. Então, a chance de ataque, de vírus, de qualquer outro vulnerabilidade já foi mitigada, né? 30 anos rodando o sistema aqui, já daria para ter hackeado, já daria para ter. Mas esse é um ambiente fechadinho. O que faz? Deve ter uma automação lá que classifica os ovos, faz um relatório, pronto, é isso. Então, como especialista, tech por tech não vale a pena. Tem que ter um objetivo, tem que estar linkado com os valores, tem todo um outro estudo que a gente tem que fazer. Outro ponto é o hardware que funciona para classificar esses ovos deve ser um hardware muito antigo. Se você fizer atualização para sistemas de hoje, talvez você vai ter que fazer essa atualização. Você vai ter que fazer esse hardware configurar com os sistemas de hoje. Entra outro custo aí de adequação. E aqui tem um ponto bem interessante. Substituir essa máquina improvável, o investimento seria equivalente ao preço de uma casa. Por isso, o produtor se desdobra para encontrar periféricos compatíveis. Então, para esse produtor, para esse negócio, o preço de uma casa é um investimento que ele acha que é um aporte muito grande para o retorno que ele vai ter. Não vale a pena. Enquanto funcionar, não vejo motivo para trocar. É velho, mas confiável. Novamente aqui o ponto. Usar tecnologias novas, modernas. Por que você não coloca um processador quântico para classificar os ovos? A gente tem isso, a gente pode utilizar, mas o foco aqui é o negócio, é o dono do negócio. Para ele não é um investimento que vale a pena. Então, como arquiteto de solução, como especialista, a orientação adequada para passar para esse agricultor seria essa mesmo: manter do jeito que está funcionando. Quando ele tiver uma estratégia uma outra estratégia ou de crescimento ou de migração, aí sim ele partir para outras. Aí sim ele partir para outras estratégias, né? Vamos ver o que mais fala aqui. Esse caso não é um caso isolado, e aqui a gente vai entrar em um ponto bem legal. Tem muitas
instituições governamentais, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, que eles não podem ter contato com a internet, por N motivos. As coisas entram lá e as coisas não podem trafegar na internet, não pode. É segredo, é coisa de segredo de justiça, segredo de Estado, governamental, e esses agências de inteligência também. E essas informações, elas têm que ficar... E essas informações, elas são convenientes que usem os sistemas antigos e que não migrem, porque não é conveniente mesmo migrar, não é uma estratégia, não é necessário esse aporte. Uma empresa, ela só vai fazer um investimento se ela visar o retorno desse investimento, ou para não ter prejuízo depois. E aqui a gente não vê nenhum desses casos. Aqui, vamos ver outra aba aqui, a gente fala de 7 estratégias de migração, quando você quer migrar, por exemplo, para a nuvem. Tem, por exemplo, essa aqui, ó, relocação, você realoca lá na nuvem. Rehost, você só coloca o que você tem, por exemplo, uma máquina virtual lá na nuvem, por exemplo. Replataforma, você replataforma tudo. Repurchasing, você compra o que era do seu on-premise, do antigo, você compra já na nuvem, no marketplace diferente. E refatoramento, você pega o que estava on-premise, refatora já usando todas as coisas da computação em nuvem, com inteligência artificial generativa, refaz tudo. E existem duas que estão aqui, ó, fora, ó. Você retira, aposenta ou descomissiona esse sistema legado, porque não compensa você migrar, ou você mantém ele ali, comunicando com uma nuvem, se for o caso, que não é esse caso. Mas a estratégia aqui é nem migrar, aqui você não vai fazer nada. Mas como especialista, você tem que saber que existem várias estratégias para diferentes cenários e para diferentes públicos, como esse caso é um cenário muito específico. Na empresa que você está, talvez tenha um departamento que tenha um cenário muito específico, ou no governo onde você trabalha, no lugar, enfim. E aí você vai ter que sentar uma hora para ver qual que é a melhor estratégia. Esse é o seu papel como especialista, como arquiteto, ver qual que é a melhor estratégia para o negócio. Não sair modernizando por modernizar, vou usar tudo com tecnologia legal, bonita, mas que não vai gerar lucro, não vai ter retorno, não agrega valor nenhum. Esse é o principal ponto, agregar valor para o negócio. Para essa granja, não agrega valor nenhum. Você fazer qualquer modernização aqui, usar qualquer tecnologia hiper moderna, alienígena. Isso é legal deixar muito. Eu quis fazer esse vídeo para deixar bem claro, porque às vezes quando a gente está começando com alguma tecnologia, a gente quer modernizar tudo, quer usar aquela tecnologia em tudo quanto é lugar, sair usando em tudo quanto é coisa. Mas a gente esquece que o valor, a percepção de valor, é para o negócio, é para o cliente, é para o usuário. A gente que é mais técnico, a gente automatiza tudo. Vai colocando coisa em tudo quanto é lugar. Por onde a gente passar, vai automatizando, vai fazendo isso, fazendo aquilo. Mas no mundo real, a gente tem alguns crivos, né? A gente tem que colocar na balança o que vale a pena, se é desejado, se não é. E para encerrar esse vídeo, eu trago mais um ponto sobre isso. Aqui, ó, o céu americano sob disquete e papel. Não sei se vocês sabem, alguns Boeings, alguns aviões, eles foram feitos, que até hoje eles são super confiáveis, da Embraer mesmo também, eles foram feitos lá pelos anos 90, 2000. E apesar de eles terem sido feitos nessa época, toda parte da infraestrutura dele, dos sistemas, são dos anos 80, às vezes até mais antigo. Então, muita coisa usa ainda um negócio chamado disquete. Os sistemas são sistemas legados super antigos. E até aqui, ó, a parte do controle de tráfego dos Estados Unidos ainda roda em computadores de Windows 95. Alguns casos usam disquete para transferir dados entre sistemas. Aqui algumas imagens da caixa de um Boeing. Aviões da Boeing aqui, ó, eles utilizam disquete ainda, tá vendo? Que para algumas pessoas, algumas gerações, eu acho que nunca chegou a usar disquete. Eu já cheguei a utilizar disquetes.
Então, ó, quando você vai atualizar o sistema de um Boeing, de um Embraer, dependendo do ano, você vai ter que ir com disquete. Não adianta você chegar com pendrive, com CD-ROM, que também é um negócio super antigo, internet, nada. Porque eu coloquei aqui Boeing, vamos colocar outro. Aqui, mais imagens do Boeing, do 747. Aí você vai chegar lá pro detentor do negócio e vai falar, não, a gente tem que modernizar tudo. Toda a infraestrutura do seu Boeing não funciona mais no Windows novo, no Linux atualizado. Deixa seus Boeing tudo parado aí, compra um monte de Boeing novo que a gente vai modernizar. Não, né, gente? Não vai rolar. Não é assim que funciona. Vamos ver se tem outro Airbus aqui, ó. E320. Ó, tem um disquete aqui, ó. Mas o que eles mais falam é do 747. E muito provavelmente esses sistemas da Boeing, de aviões, eles também são herméticos. Eles não têm contato com a internet, não tem uma portinha USB que você entra lá. Lógico, deve ter outros tipos de porta serial que você consegue entrar e é possível sim se hackear. Mas muito provavelmente esse acesso aqui, ó, de disquete fica na cabine de comando. Então já é muito restrito para você conseguir acessar e deve ter protocolos bem seguros assim, né? E eu quis trazer esse vídeo para você que tá aí, tá aí nessa área, né? Ou tá começando na área de dados, de analytics, de TI, para quando você se tornar um especialista, você tá no nível mais sênior, você ser uma pessoa que tá participando das decisões de modernização, vão chegar situações assim para você e vão falar, e aí, o que a gente faz? Nesse caso da Boeing aqui, da Airbus, do tráfego aéreo americano, o que a gente faz? Lógico, não vai estar só você, provavelmente vai estar o comitê inteiro, você vai ser um dos especialistas. Ou nesse caso da granja aqui, ó. O que a gente faz nesse caso dessa granja? A gente não faz nada. Mas se essa granja for adquirida, uma outra granja adquirir essa granja, ou por exemplo, esse cara acordar um dia e falar, não, agora eu quero ser o senhor das granjas. Tudo quanto é granja eu vou começar a adquirir. Eu quero que elas se conversem em tudo. Aí é outro contexto que você vai estar nessa mesa para ajudar a arquitetar esse plano, a tomar esse tipo de decisão. Mas é muito importante que você saiba que tecnologia por tecnologia não gera valor nenhum. Você pode chegar para esse cara da granja e falar, nossa, em vez de você usar o Windows 95 nessa CPU que você está usando, vamos usar um computador quântico que está em teste lá no laboratório não sei da onde, que são bilhões de trilhões de reais. O que você acha? Vai processar tudo que você precisa aí em frações de segundos. É mais ou menos isso que a gente acaba fazendo no dia a dia, de vez em quando a gente chega num departamento. Ah, mas usa os sistemas muito antigos, mas é aderente a um processo, que o processo ele é um processo, digamos assim, governamental e legal que não muda. Aí você vai modernizar, às vezes tem que modernizar, às vezes que não. Então, existem várias variáveis que você, como especialista, tem que pensar nisso. E principalmente na visão do valor agregado. Então é isso, galera. O bom de você ser detentor desse conhecimento, dessa especialidade, é justamente para tomar esse tipo de decisão, para ajudar as empresas a tomarem esse tipo de decisão, os governos a tomarem esse tipo de decisão, as corporações a tomar esse tipo de decisão. O importante do conhecimento, do saber é isso, é você saber quando é adequado e quando não é adequado. É igual quem trabalha com programação orientada a objeto. Vou usar o design pattern tal, vou usar o design pattern tal, vou usar o design pattern tal ou não. Poderia ter usado? Poderia não ter usado? Ou quando você abre um sistema legado, aqui poderia ter sido feito desse jeito, aqui poderia ter sido feito desse jeito. Por que não foi? Aí quando você vai estudar, você vê que tem algum motivo que não foi. Igual esse aqui, por que não modernizou? Tem motivos. O dos aviões aqui, cadê? Tá aqui. Airbus for Flop Disk aqui, ó. A320. Ó, fica tudo na cabine lá de comando, tá vendo? Esse é muito pertinente pra gente que tá sempre mexendo com tecnologia de ponta, essas coisas, última modernidade. Não ir por esse viés, vamos modernizar tudo. Não. Tem valor,
Vamos sim. E às vezes você trabalha numa empresa que é gigante, muito grande. Então tem algumas áreas que elas realmente precisam ser modernizadas, precisam ter última tecnologia. E tem áreas que às vezes podem esperar um pouco. Aí vai do seu feeling, da sua percepção, vai dos objetivos também da empresa, daquele departamento. Um outro exemplo bem legal que eu acho é, por exemplo, a empresa que chega, ela trabalha com sistema ERP, por exemplo, um SAP, um TOTUS, há muito tempo. E tudo é on-premise, tudo on-premise. Aí você chega lá, não, a gente tem que mudar tudo para nuvem. Qual o retorno que essas empresas... Elas já gastam um dinheiro absurdo com esses ERPs para ter um lucro, aumentar a margem de lucro ou diminuir despesa. E aí você chega, não, vamos modernizar porque modernizar é mais legal. Não. E lógico que você não vai chegar assim. Provavelmente você vai ser convidado para ajudar a justificar por que modernizar é mais interessante para a empresa. E aí você vai ter que sentar lá e ver por que modernizar é mais interessante. E às vezes você vai ver que algumas modernizações podem esperar e prioriza isso, prioriza aquilo. E o vídeo é sobre isso, gente. É muito pertinente esse tipo de perspectiva. E conforme você for galgando na carreira, quando você for na parte mais de... Se for o consultor, que vai ser a pessoa que eles vão ligar para tomar esse tipo de decisão, para ajudar a tomar esse tipo de decisão, é muito interessante você não ter esse viés de querer usar tudo com tecnologia só porque é tecnologia. Não. É o valor para o cliente. Estou batendo bastante nessa tecla porque a gente vê muito, principalmente quando a gente aprende uma coisa nova. Não, agora eu vou fazer tudo assim. E o valor para o negócio e o valor para o cliente são prioridades. Espero que esse vídeo ajude assim você nessa percepção, que às vezes eu mesmo, quando eu era mais júnior, não tinha muito essa percepção. Hoje fica muito claro. Quando eu vejo algumas situações, eu já começo a pensar qual o valor que isso vai trazer, se é viável ou não, apesar de eu gostar muito de certas tecnologias ou não. Beleza? Falou, galera.